13. Homens vazios. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Em uma sociedade injusta, que é o fruto amargo da cultura materialista, o homem vê-se massificado, desconhecido, com a sua identidade desnaturada, sem objetivo. Os esforços que empreende são dirigidos para metas que se caracterizam pelo imediatismo responsável pelas necessidades comuns, sem o apoio dos ideais compensadores que iluminam a vida e dão-lhe significado. Acomodando-se aos padrões absorventes do cotidiano, ele sente-se comprimido pela ansiedade que o aturde, sem encontrar solução para os estados conflitivos da personalidade que o assaltam. Torna-se, em consequência, homens vazios, verdadeiro aspecto que se movimenta em grupo social, que participa das atividades corriqueiras, sem que viva as emoções que dão beleza e significado à dignidade do ser senciente. Em torno dele agrupam-se outros que sofrem a mesma enfermidade, que mal disfarçam as suas aflições mediante conversas que primam pela banalidade dos temas ou derrapam nas conceituações da promiscuidade moral em voga. Quando a conversação perde o tom do agradável e útil, o comentário proveitoso e sadio, o grupo social apresenta-se enfermo em decomposição de sentido e de proposta. A vida inteligente emerge dos objetivos que constituem a manutenção do corpo e a continuidade das suas sensações. Pairam em nível mais alto e mais ambicioso os ideais de construção do bem, da criatividade nobre, de rendimento emocional dignificante, que se tornam essenciais na vida do indivíduo. A ausência desses elementos responde pela permanência da identidade psicológica de cada um, arrojando-o ao despenhadeiro do vazio íntimo. O homem vazio não consegue amar, porque não aprendeu a viver essa faculdade, base do comportamento de ser livre, adaptou-se a ser amado ou disputado sem preocupação de retribuir. Imaturo, antes regia as expressões da emotividade nobre, preferindo o jogo arbitrário das sensações. Nele havia a preocupação de ser conhecido, de receber convites, de encontrar-se presente nas reuniões sociais, não porque esta lhe faziam bem, porém por medo da solidão, de ser esquecido. Em tais reuniões, a convivência emprestava brilho ao seu ego em face da tagalice, do consumismo de alcoólicos, do tabagismo que significavam status elevados. Assim, sem identidade, o homem vazio é uma pessoa morta. Muito profundo. Há muita gente sem previdência que inveja as pessoas colunáveis, vazias. Não que seja um mal participar da sociedade e preocupar-se com a projeção da personalidade no grupamento social. Só que a maioria desses indivíduos nitos é formada por solitários que se buscam sem que se tornem solitários que se ajudam. Disputam homenagens e guerreiam-se entre sorrisos no desfile do luxo e do exibicionismo, nos quais escondem os conflitos. Quando assim o fazem, e as profundas necessidades afetivas.
Tal conduta eleva-os à melancolia e à depressão, ou a lamentáveis estados de irritabilidade, de mau humor, que os tornam rudes, insuportáveis na intimidade, embora considerados sociáveis e educados. Essa ambiguidade no comportamento culmina com a instalação de neuroses que se agravam, desestruturando-os a médio prazo. O homem acumula vácuo, porque se sente impotente para alcançar plenitude, acostumando-se à competição nos negócios, nos relacionamentos, espera ser o primeiro, o mais considerado. Se o logra, esvazia-se de imediato. Quando não o consegue, frustra-se, perdendo-se da mesma forma. Os conflitos se instalam e ele se desanima. Deixa de sentir, de viver. Transfere-se emocionalmente para a ribalta do desespero e da futilidade. Esse mecanismo de evasão mais o aturde, porque o desnatura. Pode-se, de certo modo, afirmar que estes são dias de homens vazios, homens sombras. Se já travaste contato com as lições de Jesus, poderás esculpi-las no comportamento, transferindo-te do estado de vácuo para o de realizações. Compreenderás o significado de tua existência e saltarás o abismo que te ameaça, preenchendo as tuas lacunas emocionais com um idealismo que deflui do amor, base da planificação humana. E ela finaliza assim: viverás em sociedade sem conflitos íntimos e a elegerás por afinidades de propósitos e fins, começando a instalar aí e no coração o reino de Deus, iluminado e pleno. E o farás porque terás por modelo e guia Jesus, o homem-luz de todos os tempos. Que assim seja. Que assim seja. Se o Fernando para fazer a prece inicial, pode ser, seu Fernando. Deus, nosso Pai. Jesus, nosso Mestre amado. Mais uma vez estamos aqui, nesse lar de caridade de Geraldo de Aquino. Seja nós, espírito reencarnado ou desencarnado, que se encontramos presentes neste momento, possamos unir todos nós com o pensamento de boa vibração, de bom sentimento, com a intenção de trabalhar para a seara do bem. Porque todos nós que aqui se encontramos estamos com compromisso de aluno e de professor, de médico e de paciente. Ó Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que vós está me concedendo, essa nossa pátria amada, Brasil, pela data de hoje. Que possamos conseguir bons progressos nessa caminhada evolutiva desse nosso planeta Terra. Ó Deus, nós te pedimos muito, mas vós sabes compreendeste por que a gente pedimos, porque temos dúvidas ainda de algumas ações que nós temos que fazer. Muito obrigado por mais essa oportunidade, Deus, que possamos passar a palavra ao nosso irmão que dirige o trabalho na manhã de hoje, nessa tão maravilhosa casa de caridade. Que assim seja. Obrigado, seu Fernando. E vamos nós prosseguir, né? Algum comentário sobre o primeiro livro? Tudo bem? Vamos para o segundo? Porra, comentário, isso aí é a gente se situar
o que a gente quer de proposta de vida, né? O estudo que foi ontem e que vem sendo é o autoconhecimento. É entender que aquele homem ou aquela pessoa, aquela mulher que está do nosso lado, que me irrita, que me baixa a frequência, não é ela que está vindo, é a minha necessidade que está trazendo. É eu que estou vendo nela uma autoimagem minha. Eu estou pedindo, pelo amor de Deus, que venha alguma coisa que me mostre quem eu sou. E quem eu sou? Eu sou a irritação que eu estou vendo nela ou nele, mas o que é a irritação? É a mensagem para eu entender que eu tenho que me autoconhecer, porque eu me irrito. Dessa série, desses livros aí que você leu, esse amarelinho, eu venho reparando uma coisa. Você já deve estar nele já um mês e pouco, né? Quase 2 meses vendo coisa dele. Ele vai subindo o nível, conforme você vai chegando mais, que você começa da frente para trás, né? Ele, cada título que você lê, parece que ele vai aprofundando mais o tema. Eu acho ele é bem progressivo, cara. É a mesma coisa. Eu ouço uma mensagem aos domingos à tarde, que a mensagem vem de manhã, mas é na hora do estudo aqui. Eu ouço a mensagem, cada semana é uma entidade diferente. E cada semana um está fortalecendo o que disse o outro, mas ampliando um pouco mais. Eu fico assim, isso, ampliando. Ele vai abrindo cada vez mais o leque, esse livro aí. É o melhor de todos. Parece que de um é a sequência do outro. Mas ele vai ampliando, vamos abrindo. Vai ser, Fernando. Só uma palavrinha que falou aí. Você não viu que domingo que eu falei, que eu expliquei, né? Que eu tinha entendido bem a leitura, saí feliz. Por incrível que pareça, pela primeira vez aconteceu isso. Em casa, a minha patroa, de repente, ela começou a puxar assunto de religião. Eu analisei, bateu em cima da leitura. Ó, ela não estava presente aqui, que ela nunca foi. Aí ela me perguntou algumas coisas, aí falou também lá do 14:5, aí algumas coisas eu falei, ó, é a mesma coisa. É que nós no Espiritismo tem algumas palavras, a nossa interpretação é essa, não tem coisa nada. Ela nunca foi, por 40 e poucos anos que eu estou casando, né? Ela nunca puxou essas coisas comigo. Aí eu também não falei para ela o que tinha passado, mas já está dentro da leitura, que eu saí daquele domingo, daquilo, uma felicidade danada. Parece que. O seu Fernando. Por que eu fui mexer com a língua de carro? Olha, o seu Fernando, o homem, o que está acontecendo? Está no espírito evolutivo. Então você sempre está querendo trocar. Eu estou vendo muito isso, Carlos. Não sei se está acontecendo com algum de você aqui. Pessoas de outras religiões vêm perguntar alguma coisa sobre aqui. Isso acontece com várias pessoas que são de outras religiões e perguntar alguma coisa daqui de dentro. Eu procuro passar substancialmente. O que acontece? Da mesma forma que eu vim para cá, eu não chamo ninguém para cá. Se o cara quiser vir, tem que vir com ele. Mas eu acho que para você fazer pergunta da religião é porque você está insatisfeito ou está com alguma dúvida de onde você está. Eu penso assim. Mas também não procuro trazer ninguém. Tem uma palavra aí, não sei qual é o espírito que falou que é o seguinte: o espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Todas elas vão convergir. Então vamos lá. Eu trouxe essa mensagem aqui, o que corroborou para eu trazer, porque eu já tinha separado essa mensagem. Falei, vou ler nesse capítulo, que está no Livro dos Espíritos, que tem tudo a ver. Mas o que fez eu trazer foi a mensagem ontem do Espírito, que o Valdemir trouxe ali a comunicação, que você vê que ele está muito possesso no ódio. E um ódio gratuito, de graça, por tudo e por todos. Raiva da vida, né? Raiva da vida. Então vamos ver. Como a gente sintetiza um pouco mais hoje por causa dos espíritos que a gente não viu na semana passada. Não, isso que eu ia falar. Não vamos fazer comentários. A não ser se alguém não entender aqui, eu não escutei, aí a gente repete. Mas comentário não vamos fazer. Senão a gente não vai ler, que ela é extensa um pouco. Então, pressões por testemunho. Título e. O título do livro é Reforma Íntima sem martírio.
ditado pela Hermance Dufour e psicografado por Vanderlei S. de Oliveira. Então, pressões por testemunhos. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 81, que esse capítulo é o capítulo de prece. Aqui lê muito prece sobre os obsediados, é esse capítulo 28. Então está assim: para isentá-lo da obsessão ou para livrá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma, pelo que necessário se torna que o obsediado trabalhe pela sua própria melhoria, o que as mais das vezes basta para o livrar do obsessor, sem recorrer a terceiros. Mas é muito difícil, cara, porque o elemento que... Acabou de dizer para não fazer comentário, a gente não vai sair, daqui. Desculpa, vamos em frente. Senão a gente não vai ler de novo a pergunta do Livro dos Espíritos, é grande. Semana passada não lembro. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Era manhã de sexta-feira na Terra. Aproveitávamos todos para mais uma excursão de socorro e aprendizado. Dona Modesta, como de costume, seria nossa condutora. Visitaríamos as regiões de dor na erraticidade. Antes, porém, beneficiaríamos o médium Sinésio, que cumpria a tarefa de papel de polo magnético atrativo, tarefa apelidada pelo humorado Dr. Inácio Ferreira como isca mediúnica. Só um segundo, assim, não é para interromper, só para esclarecer quem é a Dona Modesta, quem é... Isso aqui é uma colônia espiritual, eu não lembro o nome da colônia, e o Dr. Modesto é o psicólogo, é o terapeuta desse hospital. Não é uma colônia, é um hospital. E a Dona Modesta é a diretora ali, entendeu? Ela falou até, tem um livro que fala um pouco do passado dela, da última encarnação, o porquê daquilo, mas eu não recordo direito. Nossa equipe compõe-se pelos jovens Rosângela e Pedro Elvésio, além deles diversos componentes do bando do irmão Ferreira estariam cumprindo a atividade de defesa. Irmão Ferreira é excelente trabalhador das regiões abismais, graças à sua índole corajosa e seu incomparável poder mental. Tornou-se o que se pode chamar, segundo Dona Modesto, um cangaceiro do Cristo, tendo vivido as lides do cangaço brasileiro, pernoitou longos anos de sofrimento em psicosfera pestilenciais, adquirindo vasta experiência sobre o modus operandi das trevas. Depois dessa etapa, resgatado a pedido de Jesus, destinado a Bezerra de Menezes e Eurípides Bassanufo, passou a compor o esquadrão de servidores da defesa, junto ao Hospital Esperança. Sua tarimba pode ser concebida pelo fato de somente ele e Eurípides conseguirem penetrar os mais inóspitos locais da inferioridade moral. Eurípides, pelas suas conquistas superiores, irmão Ferreira, por ser um embaixador do Senhor, com recursos especialíssimos de força a ele emprestados para o serviço do bem e da remissão de si próprio. Nosso irmão é o testemunho de que a proposta de Deus é a inclusão, jamais deixando qualquer de seus filhos sem a misericórdia do recomeço. Sinésio é um médium aplicado e de vastas qualidades em desenvolvimento com seu esforço moral. Na noite anterior, foi estabelecida uma conexão mental com uma entidade perversa do grupo dos dragões. Esse grupo dos dragões é um grupo que vem desde o início lá da humanidade, trabalhando nesse lado ainda das sombras. Às 7 horas em ponto, nosso grupo de assistência chegou ao seu lar.
ele havia despertado com bom humor, mas logo que retomou seus deveres, a sanha perturbadora do desencarnado alterou seu campo mental. Notamos que às 7h30 suas mentalizações paravam em torno de irritações e aflições inúteis e sem razão. Digladiava com preocupações da rotina material sem justo e necessário motivo, enquanto o hóspede infeliz induzia pensamentos de derrotismo e raiva. Às 8h, Sinésio apresentava um quadro de intensa pressão espiritual que caracteriza a obsessão simples, da qual ninguém está isento nas esferas terrenas. Interessante, da qual ninguém está isento nas esferas terrenas. Víamos claramente o sofrimento do medianeiro, o qual sabia lucidamente tratar-se de um episódio mediúnico. A cada hora intensificava-se mais a situação, graduava-se o assédio a cada minuto. Em nossa equipe percebíamos a tranquilidade de Dona Modesto e o irmão Ferreira, enquanto Rosângela, muito sensível à dor experimentada pelo companheiro no plano físico, não conteve seus ímpetos de compaixão e desabafou. Mas, Dona Modesto, por que deixar esse quadro correr a solto? São passadas 3 horas e, pelo que vejo das próprias reações físicas do médium, ele terá o desajuste coronário. Não demora. Calma, Rosângela, tudo tem um fim útil. Assim não fosse, e já teríamos agido. Estamos guardando o bote. Sinésio é bem resistente, confie. Já era passada 3h40 quando extenso vozeiro à distância cortou a cena. Dona Modesto solicitou-nos vigilância e fé. Irmão Ferreira fez um leve sinal ao seu bando, que se apressou em tomar posição estratégica. Minha tarefa era convocar o medianeiro à oração, o que sem dificuldade foi captado pelo seu bondoso e oprimido coração. Ele orou compungidamente, pedindo paz a Jesus pelas almas que lhe intensificavam as provas na vida espiritual, e o fez com tanta unção que, como se caridoso golpe de expulsão provocasse o desligamento entre as mentes, vemos o dragão literalmente caído, tal como se houvesse tomado um choque de graves proporções. Nessa hora percebemos a origem do vozeiro. Quase uma centena de almas ligadas às trevas se ajuntava-lhe. Um deles pronunciou: o que é isso? Um dragão tombado? Quantas vezes vamos pelejar para derrubar um infeliz tão fraco como esse? Vamos arruinar com a vida desse condenado e mostrar aos tutores que não existe crédito de proteção para quem deve. Para surpresa do grupo, uma rede de acolhimento descia lentamente do alto, envolvida em uma chuva de luzes vivas e multicoloridas, com o propósito de envolver a todos. Ouviam-se trovões e relâmpagos intensos, os quais eram perceptíveis com grande intensidade. Os sons lembravam uma guerra. A chusma de espíritos notou a força que lhe cercava. Irmão Ferreira surgiu em meio ao cenário, como se materializasse aos olhos dos vossos irmãos, e pronunciou com seu tom costumeiro: o que vós, Messias, acha que vai fazer aqui?
Nós estamos aqui em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pedimos a bênção de Deus para todos vós me ser. Sou cangaceiro, seu cangaceiro estúpido. Quanto tempo você acha que vai proteger esse fracassado? Isso eu não sei responder, mas que agora nós vamos ter uma conversa de homem para homem. Isso nós vai. A rede descia, provocando medo em todo o grupo pela natureza das forças elevadas que emitia. Acordes apropriados para esse tipo de momento fluíam, como se viesse de cada nó. Dona Modesto convocou-nos à prece. Com incrível rapidez os dragões dispersaram. Entre palavrões e juras de vingança, ficou somente o obsessor caído. Irmão Ferreira literalmente o colocou no colo e levou-o para um posto próximo às nossas movimentações. Rosângela, antes da saída do cangaceiro, a ele endereçou a seguinte questão: já que o obsessor vai ser beneficiado, o que o meu irmão fará pelo médico? Ó menina, se vós mercê quer paparicar menino caído, pode ficar. Vou para onde Jesus correu com suas bênçãos. Vou acudir os obsessores. O obsessor. Isca é para ser devorada. O que interessa é o peixe devorador. E soltou sua tradicional e altíssima risada. Todos rimos do inesgotável bom humor de Ferreira em pleno momento de tumulto e atenção. Ele saiu prontamente, deixando-nos com Dona Modesto e Evélcio. A rede de acolhimento foi levada juntamente com o bando de cangaceiros que a conduziam até um local de segurança nas proximidades das regiões de padecimento nas quais nossos irmãos infortunados se acomodavam. Evélcio, atento e ponderado como sempre, destacou: que bênção a mediunidade com Jesus. Sim, Evélcio, uma bênção incomensurável, atalhou Dona Modesto. Por sua vez, Rosângela, preocupada com o médico, procurou saber o que lhe tinha sucedido. Verificando a mudança do clima mental e a instantânea felicidade na qual se encontrava, arriscou um palpite. Há um minuto parecia uma mente na loucura, ou um candidato a um infarto do miocárdio. Agora dá-me a impressão de ser uma ave voejante que perpassa os mundos em profusão de paz e alegria. Que mudança! Não, Rosângela, a mudança foi o que aconteceu nas últimas horas, porque, em verdade, esse é o estado habitual da mente de Sinésio. Mas será que o Ferreira nem se preocupou? Mas será por isso que o Ferreira nem se preocupou? Isso mesmo. Aqui o grande necessitado a ser socorrido era o dragão enfermo. O médio era apenas a isca. Ele tem um cérebro que assimila a prece com maior vitalidade, ordenando suas substâncias e promovendo a harmonia. Nosso irmão fora do corpo, no entanto, está exaurido com terríveis lembranças que não tem como esquecer nos labirintos mentais. É escravo de profundas hipnoses e rastejas por entre fios e grilhões de matéria semicondensada, ligada a regiões em que estagia nas penumbras da vida imortal. Em toda obsessão, a dor maior é sempre daquele que não tem um corpo físico para abafar
as traumáticas lembranças, reminiscências de outros tempos. Os desencarnados sabem e podem mais pela liberdade de ação. Os encarnados, entretanto, estão mais bem aquinhoados de estímulos para vencer os círculos viciosos da dor das recordações. Então, vou repetir aqui. Os desencarnados sabem e podem mais pela liberdade de ação. Os encarnados, entretanto, estão mais bem aquinhoados de estímulos para vencer os círculos viciosos da dor das recordações. Seria justo considerar que o sofrimento de algumas horas do cinésio, no caso médium, é menor que as lutas enfrentadas por essa criatura aqui amparada. Sem dúvida nenhuma, nosso irmão na Terra tratam os obsediados como vítimas de cobradores impiedosos, tão somente porque não conhecem com nuances os infinitos e complexos dramas da mente sem o tapor da matéria. Se pudessem conhecer semelhantes dores, chorariam pelos que aqui se encontram. Todo obsediado apela para o amparo refazente que se encontra disponível nas casas de amor. Os obsessores, no entanto, não descobriram ainda como definir seus caminhos perante as graves perturbações emotivas que carregam e se iludem com as sensações inferiores de vingança e humilhação perante quanto fazem luz que os importuna e agride. E porque é permitido que um médium com um campo mental ajustado passe por esse tipo de transtorno, no caso o médium daqui? Não seria mais justo poupar, já que vem burilando seus pendores e buscando o crescimento? Com sinceridade, Dona Modesto, não consigo entender a razão de uma obsessão em tão esforçada criatura. Filha querida, que queria você? Que Sinésio ajuntasse luz somente para ostentar grandeza? Que bens adviriam de uma mediunidade sem o médium a pretexto de sossego justo? Não mais desejasse usar sua luz para exterminar as trevas do mundo. Essa é a chamada pressão espiritual por testemunho, quadro comum na vida dos trabalhadores do Cristo, mesmo quando guardam cuidado e vigilância, devoção e disciplina com a conduta. São chamados a servir e testemunhar seus valores. Na terra, o homem ainda cultiva a ideia de melhora espiritual como forma de alegria, de regozijo e paz perene e egoísta. Você mesmo, Rosângela, que veio da formação evangélica, sabe bem do que estou falando. Sinésio, pelos recursos de amadurecimento que tem desenvolvido, pode participar dessas iniciativas sem riscos maiores em razão das reservas morais das suas forças psíquicas, tornando-se alvo de algum drama dos adversários. Funciona como uma isca, atraindo para muito perto a sua vida mental os desencarnados que, sem perceberem, emaranham-se em uma teia de irradiações poderosas, permitindo-nos uma ação mais concreta em comparação a muitas das incursões nos vales sombrios. Temos, assim, um típico e pouco comum episódio de obsessão simples que termina tão logo é feito o desligamento de ambas as mentes. Uma obsessão provocada, uma obsessão controlada. Mas, e se o nosso irmão não dispusesse de algum recurso no campo moral que o ensejasse essa iniciativa? Simplesmente
não cometeríamos o absurdo de entregar uma esperança nas mãos do fracasso. Nesse caso, além de poder servir a lei do amor, o médium dilata suas resistências espirituais, logrando um excelente patrimônio autodefensivo para esses instantes tormentosos da Terra. Atualmente, até mesmo os que não peregrinam pela mediunidade ostensiva são atacados por espessa nuvem negra bacteriana, os miasmas que a gente leu ontem, que pairam na psicosfera, capaz de provocar os mais diversos prejuízos, conforme os costumes de cada criatura. O codificador, sempre detalhista nas suas observações, ocupou-se em receber dos sábios guias algumas orientações sobre o tema, como segue. Por que permite Deus que espíritos nos excite ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como vemos, a vida espiritual é um oceano de novidades que o homem na carne, mesmo guardando noções valorosas de espiritualidade, sequer imagina sobre as infinitas leis e ocorrências por aqui experienciadas. Por isso, os espíritas, que em muitas ocasiões demonstram presunção e sapiência acerca da vida imortal, procurem revisar suas posturas morais, porque, como já disse o velho ditado, há muita coisa entre o céu e a terra que sequer imagina a nossa fã filosofia. Shakespeare, né? Então, essa aí é a mensagem que eu queria trazer hoje. Espero que... Só um comentário muito importante. O processo de obsessão, então, não é um processo científico? Eu não vou falar o que é científico. O que tem uma palavra... Porque, olha só, o obsessor, ele quer... Eu sei, mas eu entendi escolher o que você quer falar. Um corpo, né? Eu entendi o que você quer falar. Tem uma palavra aqui, no nosso meio material, físico, incorporado, que não tem nenhuma valia no mundo espiritual. O que quer dizer, sabe qual é a palavra? Que você vai até achar um absurdo. Inteligência. Essa palavra tem muito significado para a gente. Terra, é isso aí. Lá não tem. O que é inteligência? Se a gente nasce perfeito, que se o Pai está dentro de nós, nós somos o fracionamento do Pai. Nós temos tudo dentro de nós. O negócio é trabalhar isso. E essa autovisão é esse trabalho. Nós já somos puros, nós já somos limpos, mas a gente, em cima dessa inteligência, do se dar bem, do isso, aquilo, a gente caminha por outras veredas. E é essa volta ao autoencontro que é esse trabalho mediúnico. Eu fiz essa pergunta, só um instante, eu fiz essa pergunta por quê? O obsessor, ele tem uma missão que ele não cumpriu e ele vem para agregar em alguém para terminar justamente essa. Seria isso? Eu entendi dessa forma. O cara tem uma galinha para cumprir, ele não cumpriu. E ele vai voltar para... Olha bem, o médium serviu de isca. Do plano maior. O plano maior pegou um médium para isca, um médium consciente. O obsessor é só em cima do médium? Só em cima do médium. E não era um obsessor. Era um obsessor, que era o chefe do bando, mas era uma pleiade de obsessores ali. Então, uma isca, um médium consciente, que na hora ele tem tanta consciência que ele sabe se entregar sem os outros notarem que está se entregando. Que aquilo tudo está sendo armado ali. E aí o bando vem e na hora joga-se a rede. Essa rede é imaginária, né? Uhum. Vem um bando já de polaridades diferentes para pegar ali o máximo possível.
e de preferência o dragão, o principal ali. E é isso que aconteceu. Então o médium era a isca. O médium não estava ali, não era o coitadinho, era alguém consciente. E ele coloca a importância disso, que aquele médium é consciente porque ele trabalha de uma forma antenada no objetivo de viver a vida aqui na Terra. Isso aí que é a palavra fundamental. Assim, vou te agradecer você ter trago essa página aí. Eu acho que foi para a comunicação de ontem. O que acontece? Eu estou já 2 semanas, ele que tem acompanhado aí, assim, militando muito com a menina que está comigo aí, com a Ivone, entendeu? Vai ter algumas atitudes dela em mim. Aí, encaixando, estamos encaixando isso aí no que aconteceu ontem. Provavelmente esse processo está acontecendo comigo já há 2 semanas. Legal. Cara, quando eu sentei ele ontem, você sabe o que é você sentir ódio? Você olhar para a cara de Raimundo, olhar para a cara dele e sentir aquela... Essa sensação que eu senti, cara. Não, e detalhe, eu senti isso de você, porque eu fiquei assim, a pessoa levanta ali o irmão, me dá uma porrada, eu falei, por que eu estou me passando essa insegurança? Eu senti isso ali, e eu fiquei assim, a pessoa levantar me dar uma porrada, ele levantar isso e aquilo, e eu para mim, por que eu estou me dando essa insegurança? Foi uma sensação muito ruim, entendeu? Uma coisa assim, muito... E é um processo que já veio de umas 2 semanas para cá, você tem acompanhado como é que tá, entendeu? Coisa tola, coisa boba, desnecessária, eu estou todo dia ouvindo, né? Ó, é você, e eu estou dando vazão a isso, que culminou com essa situação de ontem. Eu acredito que, se Deus quiser, né, o companheiro foi já encaminhado, né? E uma lição para mim, né? Para nós, né? Para nós. Para mim, né? Não, isso aí é só exemplos que foi para ele ali vivenciar isso e a gente aproveitar essa mensagem que está vindo de graça. E não foi à toa que essa reunião de ontem não foi gravada. Não foi à toa. Pô, cara, eu achei interessante essa parte que tu falou do... Então, o obsessor só vem só para quem é médico. Não. Pode Não. Não, porque aí foi um processo todo. Foi uma trama que criou. Uma isca. E o cara, como disse, é um dragão. Aí ele coloca aqui lá no rodapé, no final, o que é o dragão? Dragão são pessoas que estão há muito tempo nas sombras. Há muito tempo. E a reunião tem sido importante, as nossas reuniões, para nós aqui encarnados. Tu imagina a quantidade de desencarnados que está se beneficiando disso. Eu fiz essa pergunta que eu estou vivendo também um momento muito complicado, vou me tapando aí, e eu estou tentando levar esse momento com inteligência emocional, tentando levar a emoção ao máximo, mas que é para você se explodir, o que eu estou vivendo é para você se explodir. Mas vamos aí, senão a gente não vai terminar, que essa pergunta é bem pertinente. Leitura do Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A pergunta de hoje é 510. Não, 511. 511, desculpa, 511. A cada indivíduo achar-se ligado, além do espírito protetor, um mau espírito. Quer repetir? A cada indivíduo achar-se ligado, além do espírito protetor, um mau espírito com o fim de impeli-lo ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal. Aí, dá uma paradinha aí. Então, ele está colocando, se quando a gente nasce encarnado aqui, tem um espírito protetor e tem um espírito do mal, que nos vai seguir essa encarnação, é isso que ele está perguntando. Aquele desenhozinho do capetinha e o anjinho. Agora, faz um favor, lê a pergunta 467 aí. Porque tem uma diferença entre a 467 e essa. Olha só, a 467 é parecida. Essa pergunta aqui é sobre a 466. E a 467 é que é mais o foco, olha só. Pode o homem eximir-se da infância dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Então, pode o homem se afastar de um obsessor? Lê aí a resposta.
Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então, a pergunta é diferente. Ali pergunta se a gente já nasce com os dois, o santo e o capetinha. Ali não, já diz, você nasce, entra no mundo de provas e expiações. Pode o espírito... A 467 é uma afirmação. É uma afirmação. Fala, pode sim, porque senão você não teria propósito. Pô, tu vai ali para se arrebentar? Não, ali tu pode. Mas é aquele negócio, é a presença, é você saber por que você está aqui. E a todo momento não esquecer isso. E entender que a irritação, a raiva, o ódio, tudo isso não é para você discutir com o outro, é para você orientar. Eita, minha visão está baixa, minha frequência está baixando. Por que ele está me trazendo raiva? Por que essa autoimagem eu estou refletindo nele? Eu estou vendo essa minha autoimagem nele. Então isso tudo é situações para a gente ficar antenado e não para sair na porrada. Mas a gente esquece. Pô, cara, esse espírito é complicado. Muito será pedir Agora, Olha a resposta da 511. Olha a responsabilidade. Quer que eu repita a pergunta 511? por mim não, por mim eu já li 1000 vezes. Então a resposta ligado não é o termo. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho. O homem, quando se lhes depara ocasião, sempre, porém, que um deles se liga ao indivíduo, falo por si mesmo, porque conta ser atendido. Há então luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixe influenciar. Quer dizer, o problema está em nós mesmos. Então vamos ver agora o Miramês fechar com chave de ouro. Eu não vi, mas com certeza é uma mensagem muito legal e é grande. Então, capítulo 1, alusivo à pergunta 511, o bem e o mal. O bem e o mal estão sob o domínio da relatividade. Elas não existem em se falando de Deus. Bem e mal são extremos que correspondem às necessidades dos que se encontram na escala espiritual, cujos degraus são infinitos. Em muitos casos, chamamos de bem aquilo que nos agrada, e antes as leis espirituais nem sempre o que nos agrada é verdadeiramente um bem. Assim também acontece com relação ao mal. Devemos estudar, meditar, orar e usar todos os meios no afã de irmos descobrindo cada vez mais o que é, na realidade, a vontade de Deus, o ser supremo que está dentro e fora de nós. Realmente, compreender Deus não está ao nosso alcance. Se estamos vivendo no infinito, como compreender o eterno e o infinito? Se estamos vivendo no infinito, como compreender o eterno e o infinito? Bem e mal não existem na ampliação cósmica do termo. Criamos... Então qual o termo? É neutro? Não, o termo é o meio, é o equilíbrio. Cadê? Criamos nomenclatura para o nosso curto entendimento. É isso. E isso nos serve muito para acalmar as nossas interrogações acerca do Criador de todas as coisas. Ignoramos o que existe no pensamento do Criador e damos muitas vezes nomes antagônicos à mesma essência. Os espíritos do mal, como são chamados erradamente, não foram criados para ficarem ligados aos encarnados, como força para despertar outras forças internas. Todos nós e eles somos perfeitos em se falando de criação, por carregarmos dentro de nós todos os dons em estado latente, esperando que as mãos de Deus, pelo impulso do tempo,
nos acordem esses dons com os poderes que temos desde o princípio, os quais ignoramos. Reafirmando o que você disse, doutor. Pô, que isso me emociona, porque eu não li isso aqui. Reafirmando, você falou isso aí claramente. Não temos outro termo para definirmos Deus. Nos apoiamos no que diz o evangelista João. Se Deus é amor, ele não pode criar o ódio. Tudo é amor em variadas formas, devido às nossas necessidades. Com a ascensão, vamos compreendendo melhor esse amor que muda de faixa e se expressa de acordo com as nossas elevações. Nada se encontra ligado a nós, a não ser pela lei do amor. Pode ser que o amor se expresse de formas diferentes para ser interpretado à altura da alma, na escala a qual pertence. Se Deus é amor, tudo é amor. Quantas vezes vemos e ouvimos, mesmo no nosso plano, uma alma dando graças a Deus por ser tentada, e mesmo por ter caído nas malhas de espíritos dito inferiores. Foi com a queda que ele se levantou mais forte e mais compreensiva, passando a respeitar os que caem e ajudando sem julgar os que estão ainda presos pela escravidão das sombras. Para se ficar livre do chamado mal, é preciso que se deixe de viver nele. Se não se deseja a companhia de entidade das sombras, que se faça acender a luz no coração. Todos temos uma marcha, subindo sempre, não há regresso, e no estado em que nos encontramos, atraímos companheiros da mesma dimensão de ideias. São essas as companhias que nos cercam, iguais a nós pelos sentimentos, e não foi Deus que nos colocou no meio deles, ou eles para nos acompanhar. Esse é um fato natural em todas as dimensões da vida, à medida que nos libertamos pelo esforço próprio das ideias inferiores que nos prendem cada vez mais à terra por leis dos afins. Os espíritos que antes simpatizavam conosco e que não desejam mudar de pensamento, automaticamente se desligam do nosso convívio e passam a acompanhar outro que pensa e sente como eles. E aqui é legal que vai corroborando com o que a Joana fala lá no início, né? O nosso Pai está nos céus, nos ama tanto que enviou Jesus a pisar no chão áspero deste mundo para nos ensinar a divina lei de harmonia, querendo Ele que estejamos todos felizes na plenitude do verdadeiro amor. Para tanto, devemos aplicar mudanças nas nossas vidas. O que denominamos mal é o mesmo bem que mudou de aspecto pela nossa ignorância. Ele deve se transformar no curso do tempo, assim como o carvão, que com o tempo se transforma em diamante. Se nada se perde, tudo se transforma para melhor. E ele finaliza: modifica hoje o modo pelo qual pensas e ages, seguindo as diretrizes de Jesus, que hoje mesmo se operarão as mudanças externas, ou pelo menos começarás a mudar, de modo que a tua alegria poderá ser mais sensível no teu mundo interno e no externo, acompanhando-te onde quer que seja. Que assim seja. Ainda terminamos com 7 minutos, que legal. Mas hoje foi profundo, Hoje foi profundo e eu incentivo a compartilhar esse vídeo aí para todo mundo, mano, porque toda casa espírita tem que estudar em cima dessa conotação, dessa visão de libertação, de autoconhecimento. Não é como diz você, aquele pieguismo tradicional. Carlos, eu queria te pedir um favor depois. O Luciano, quando ele foi levar a filha dele, acho que pro vôlei hoje, ele não viria, nem cheguei, até se avisar para ele que ia ter o horário invertido, ele tinha falado para mim durante a semana, que eu vou fazer um negócio dele lá. Eu queria que depois você pedisse aquele livro de semana passada, mandasse uma foto para mim, que o Luciano assistiu a reunião, e ele vai comprar aquele livro. Eu te mandei.
A foto do livro. Ah, a foto do foto livro. do livro. Semana passada. Que é aquele que você já leu já um monte de lições. Mas semana passada. Isso, o ABC do. Ah, o ABC. Isso. Manda a foto dele para a ABC do Mestre, que eu vou mandar para Luciano, que ele pediu que ele vai comprar esse livro para ele começar. Luciano, cara, está trabalhando na casa dele essa semana. Ele estuda muito. Eu queria. Estuda espiritismo, ele fica em casa estudando espiritismo, estuda coisa do serviço dele, estuda muita coisa. Olha ele aí, Eu queria falar um negócio derivado desse aprendizado da agora. O espírito encarnado, vamos dizer, derivado também daquela pergunta que foi feita, né? Um é o anjo da guarda e o outro é aquele irmão que atormenta. De repente, o espírito encarnado, ele não deu assim, muita atenção ao protetor legítimo e quer, vamos dizer assim, badalar, que optar para a selvageria, para a sombra. Entretanto, ele está consciente de que tem que fazer o bem, permanecer no bem para ter o equilíbrio da alma. Desencarna. Mas sendo que antes de desencarnar, houve uma uma orientação do irmão, dizendo que na vida encarnada é mais fácil se livrar das tormentas do astral inferior, ou seja, do grupo... A perturbação. Do grupo negativo. Então esse irmão vem a falecer. Então, naturalmente, pelas pegadas dele na direção da sombra, ele vai para uma coisa assim, partindo do umbral, por aí assim. Sai dali, é recolhido. Mas aí é que entra o problema. A alimentação é bruta aqui na Terra. Chega lá, ele tem a necessidade de se alimentar, mas lá na nossa colônia espiritual, não se usa os alimentos que tem aqui. Então, como esse espírito pode fazer para alcançar o equilíbrio, já de deixar assim aquelas tormentas do terra a terra? Se ele passou 50, 60, não sei quantos anos aqui na Terra, abaixo desses alimentos, à base de carne, coisas pesadas assim. Eu estou fugindo um pouquinho lá. Olha só, o problema todo, sabe o que é? Que a gente não acredita que a gente está vivendo num grande holograma. A gente acredita que é real. No mundo espiritual tem alimentação igualzinha aqui também. Depende do que você acredita e não acredita. O que vai ser plasmado ali, Erlei, é o que você quer. Mas não é o que você quer consciente, é o que você quer inconsciente, Erlei. E você vai para o mundo onde você quer inconsciente, Erlei, porque você só vive inconsciente. Você tem picos de claridade, mas você vive na treva quase o tempo todo. Aí ele quer justificar, mas ele era consciente. Não, ele era, na grande maioria do tempo, inconsciente. Ele tinha picos de consciência. Ele se dava na hora, sabe o quê? Que o êxtase passava, ou da dor ou da euforia. Mas no normal, ele era inconsciente. Então, o Erlei, tem uma coisa que eu falo muito aqui, que me alegra, me conforta. Eu sou imortal. Pronto. Essa consciência. Isso aí, pronto, acabou tudo. Tudo é experiência, para mim, a luz, sabe, se fazer. O Carlos falou um negócio aqui ainda agora. O Carlos falou um negócio aqui agora que ele é fundamental. A gente tem que saber usar. Nesse plano aqui, a gente tem uma coisa que não vai valer de nada para outro plano, que é a inteligência. Então, você está nesse plano aqui, tu tem que saber usar essa inteligência. Porque lá no outro plano não vai valer nada. Eu acho que essa ponte que tem... história de bem e mal, essa ponte que tem da inteligência, que você usar aqui, saber usar essa inteligência aqui, ela vai te dar uma passagem boa para o outro lado. Foi interessante uma pergunta que eu vi semana passada, que eu vi uma palestra que era o Divaldo e o Haroldo Dutra, no meio de uma molecada, e a molecada fazendo perguntas.
Aí um garoto chegou e falou, na revista espírita está dizendo que os negros têm que passar, a pergunta foi mais ou menos isso, eu não sei literalmente, que os negros têm que passar por essa fieira de encarnações para depois chegarem ao estágio do branco. Eu tenho um pensamento um pouco parecido com isso. Porra! Olha, eu acho. É tão ignorante eu vejo, como a revista espírita. Não, eu vejo aqui na Terra. Eu não respondi ainda não, mas vai. Ah, então tá. Eu vejo aqui na Terra o negro com um princípio de civilização ainda abaixo, ou espíritos evoluídos que tenha praticado alguns erros, vêm nessa faixa para poder iluminar e observar aquilo que ele praticou de errado. Então eu vejo assim. Já está começando 6 horas, eu dou a resposta. Vamos no café, vamos fechar ali essa parte da reunião, tá? Depois a gente dá sequência. A gente está até fugindo do tema ali da reunião. Mas dentro do que foi a nossa reunião da manhã de hoje, maravilhosa, né, assim, em termos de esclarecimento, eu particularmente quero agradecer, entendeu? Porque muita coisa me coube aí no contexto dessa lição. E a nossa gratidão ao Senhor da vida, né? A Deus, nosso Pai, a essa plebe de espíritos amigos que tem nos assessorado nas nossas reuniões. Com certeza porque merecemos, né? Com certeza porque nós estamos nos esforçando, mas acima de tudo são as nossas necessidades. Que possamos priorizar um pouco mais o estudo, entendeu? A base kardeciana é fundamental e as demais correntes que estão sendo aí muito utilizadas aqui no nosso grupo, né? Porque não tem essa história de que é espírita e... Não, tudo que vem de informação é fundamental e importante, né? E não tem uma informação mais que a outra, tem dentro das nossas necessidades. É o que precisamos ouvir hoje. Um agradecimento especial ao nosso Dufour, né? Esse espírito maravilhoso que nos abriu um horizonte amplo. E os demais, Miramês e todos esses irmãos queridos aí que estão nos assessorando. eu não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome, pra despertar o ser e ser
um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Oh, oh, assim seja. Oh, oh, amém. Oh, oh, assim seja. Oh, oh, amém. Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Oh, assim seja.